esperar o pessoal entrar. E eu, óbvio que eu peguei uns negocinhos pra comer enquanto a gente tem esse momento super especial. Oi, Fábio. Oi, Tati. Oi, Matheus. Oi, Rose. Dri. Flavinho. Lene. Então, pessoal, nós vamos agora para um momento muito especial do nosso dia. Todos os dias, às 16 horas, foi quase unânime essa decisão de 16 horas. Nós vamos ter o nosso momento de devocional juntos. E eu quero falar pra vocês quais são os pontos que a gente vai abordar durante esses 5 dias. Pra quem não tava na nossa live de hoje mais cedo, é dia 8 de janeiro do ano que vem. Meu Deus, que já é a semana que vem, eu tô passada, que o tempo tá passando muito rápido. Até o dia 1º, o dia 8 eu tenho um lançamento da minha música nova, que já eu vou publicar pra vocês saberem como ela vai ser. Enfim, durante a semana nós vamos ter spoilers. E durante esses 5 primeiros dias, de hoje até sexta-feira, nós vamos ter devocionais com um tema só, que é o quê? Como viver liberto do pecado. E nós vamos abordar 5 pontos. Não vai dar pra vocês lerem porque eu escrevi muito pequeno. Primeiro ponto, o que é o pecado? Hoje vai ser o que a gente vai dar início hoje. Segundo dia, por que nós pecamos e como nós podemos mudar essa prática? Dia 3, existe comparação de pecado? Será que existe um pecado maior que o outro? Vamos ver, né? Dia 4, como a nossa carne age diante de uma injustiça? Vocês vão entender no dia o que é essa injustiça, né? E dia 5, perdoados e livres. Eu tô muito empolgada, gente, pra esses nossos 5 dias. Vão ser maravilhosos. E antes da gente começar, eu queria que a gente orasse. Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te pedir que durante esses 5 dias a gente possa ouvir a sua palavra, Deus, aquilo que o seu Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós. Que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor tire de nós toda a resistência, que as pessoas que estão assistindo essa live não sejam espectadores, mas pessoas que estão sedentas e querendo mais do Senhor, querendo viver mais intensamente para o Senhor, Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos traga liberdade, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso primeiro tópico, que é o que é o pecado, né? E eu fui dar uma estudada aqui sobre o que é o pecado. E no idioma de origem do Novo Testamento, que se chama aramatano, chique, né? Pecado significa estar errado. Mas alguns historiadores, eles usam uma outra forma de dizer o que é o pecado, né? Então, vamos lá. Eu sou uma excelente desenhista, tá? Sei que muitos vão ficar com inveja do meu desenho aqui agora. Olha só como ele é perfeito. Quantas circunferências perfeitas. Mas alguns historiadores usam a palavra pecado como errar o alvo. E o que seria o alvo? Isso aqui, né? Mas quando a gente tá com um arco e a flecha e a gente joga assim, onde que a gente quer acertar? No centro. E o centro é o quê? O centro da vontade de Deus, aquilo que Deus tem pra nós. Vocês viram aí meu desenho, né? Topíssimo. Eu não sei desenhar, mas espero que isso clarifique mais. E durante essa semana a gente vai ver, será que se eu errar aqui, o meu pecado vai ser maior ou menor do que quem tá aqui? De qualquer forma, seja qual for, pecado é pecado, gente. E eu tenho uma boa notícia, Jesus morreu por todos. Se ele encontrar em nós um coração quebrantado, um coração com vontade de mudar, se ele ver em nós o arrependimento daquilo que a gente cometeu, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, recapitulando, o pecado é quando a gente erra o alvo, que é esse centro aqui, que é o centro da vontade de Deus, que é o que Deus tem para nós. E o pecado, o que ele traz para dentro da gente, né? Quando a gente pensa em pecado,
a gente sente o quê? Vergonha. A gente morre de medo que o outro saiba o que a gente tá fazendo, porque Deus me livra se abrirem minhas conversas no WhatsApp. Ou então, Deus me livra se alguém ver o que eu faço sozinho. Ou então, Deus me livra se eu tiver numa oportunidade de derrubar alguém, de tirar proveito de alguém. Deus me livre de alguém saber disso, mas eu tô lá fazendo. E nós nos esquecemos que não importa, todos nós erramos, não importa se eu sei o que você faz ou o que você deixa de fazer, se você sabe o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. O que importa é que Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Deus é aquele que nos vê no nosso secreto. Deus é aquele que está com a gente constantemente, vendo o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Então, a gente fica com vergonha das pessoas e a gente não reflete a respeito daquilo que Deus pensa a nosso respeito, que obviamente são pensamentos de paz. Mas a gente pensa, poxa, se minha mãe souber a respeito disso, ela vai ficar muito triste. Quem dirá? Aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, aquele que nos fez com um propósito. E esse propósito é maravilhoso. O propósito que Deus tem para sua vida é muito diferente do que Ele tem para minha vida. Mas só você pode aceitar ou não aquilo que Deus tem para sua vida. E como isso é conquistado? Através de uma vida de intimidade com Deus. Você acha que se nós vivemos com pecado, nós vamos conseguir entrar mais profundamente num relacionamento com Deus? Eu acredito que não. Porque existe um momento que a gente está tão imerso no pecado que lá fica confortável. Mas eu também creio e sei que existe um momento que a gente olha para nossa vida e fala, puxa vida, Deus tem algo tão bom para mim, por que que eu continuo insistindo em errar nas mesmas áreas da minha vida? E essa música que eu vou lançar no dia 8, ela fala justamente disso, fala assim, Deus, me ajuda, porque eu quero viver uma vida em santidade, eu quero viver uma vida conforme aquilo que a sua palavra diz. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Mas muitas vezes a gente é pego pelo pecado, a gente fica distraído, a gente vai e é como um sapo que fica numa água quentinha. No começo tá bem gostoso lá pra ele aquela água quentinha. E aí do nada ele começa a ferver e morre. E o meu intuito da gente começar esse devocional juntos é para que a gente cresça juntos num só propósito, de alcançar uma vida em santidade, de viver aquilo que Deus tem para nós. Não com medo do que o outro vai pensar ao meu respeito se ele souber do meu pecado, mas de olhar para Deus, ver aquilo que Ele tem para nós e dizer, Deus, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão daquilo que a minha carne deseja, para que o Seu Espírito flua em mim, para que as pessoas olhem para a minha vida e desejem ter o Senhor como o Senhor da vida delas também. E como a gente disse, os historiadores falam que o pecado é errar o alvo. A palavra, na origem do Novo Testamento, em aramatano, muito chique, né? Ela tem o significado como estar errado. E muitas vezes a gente usa palavras diferentes para minimizar o que o pecado é na nossa vida. O que a gente fala? Poxa, eu tenho uma dificuldade. Essa área da minha vida aqui eu tenho dificuldade, eu tenho uma fraqueza, eu tenho... A gente usa essas palavras para diminuir o que o pecado é e a gente tornar uma coisa mais simples. Mas o pecado, como a Bíblia diz, o pecado nos afasta de Deus. Não tem como luz e trevas estarem no mesmo lugar. Então, existe um versículo na Bíblia, em Romanos 3:23, que fala, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não existe nenhum ser humano na Terra, agora, que não tenha pecado. O único foi Jesus, que viveu perfeitamente, que foi aquele que veio para nos santificar, para nos perdoar. E de onde veio o pecado? Esse é o nosso próximo questionamento. De onde veio o pecado? Vamos lá para Gênesis, para o começo de tudo. O
pecado veio através de Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido, né? Deus construiu, cara, um jardim enorme e falou, olha, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, mas tem uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não quero que vocês comam. E aí o que os benditos fizeram? Foram lá, ficaram perto, rodeando a árvore, olhando, nossa, mas por que será que ele não quer que a gente coma nessa árvore? Até que a serpente veio, seduziu Eva, falou, Eva, se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. Você vai saber o que é bom, o que é ruim, enfim. Ela foi comer o fruto proibido da árvore. Ainda chamou Adão e falou, Adão, cola mais, olha só. Come dessa frutinha aqui, porque a serpente falou que nós estaríamos iguais a Deus, enfim. Eles estavam com fome. Pois é, gente. Olha, como o mundo era perfeito, eu não sei se tinha fome, né? Mas que eles comeram. E tinha tanta árvore, gente, isso que eu acho engraçado. Tinha tanta árvore. E eles comeram justamente daquilo que Deus havia aconselhado que eles não comessem. E eu acho muito interessante, gente, porque desde o princípio, Deus era um cara que ele queria saber da gente. O que estava errado? Você acha que Deus, aquele que ia toda tarde conversar com Adão e Eva, que sabia de tudo que estava rolando lá, que ele iria não saber o que Adão e Eva tinham feito? Mas mesmo assim, o que aconteceu? Adão e Eva comeram do fruto, eles perceberam que algo havia acontecido, ou seja, a presença de Deus havia sido tirada deles, apesar de que Deus estava lá conversando com eles depois, né? Mas aquela comunhão que eles tinham com Deus antes tinha sido quebrada. E aí Deus chega em Adão e Eva, eles estão escondidos por vergonha daquilo que eles tinham feito. E Deus pergunta, gente, o que aconteceu? Por que vocês estão escondidos? O que aconteceu? Adão, me conta, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Deus já sabia o que tinha acontecido, estava sabendo da bagunça toda que estava acontecendo lá. Mas mesmo assim, ele quis saber de Adão e Eva o que estava rolando. O que eles tinham percebido daquela situação. Ele queria sondar o coração deles. E através dessa pergunta, Adão falou, olha Deus, eu comi do fruto proibido que a mulher que o Senhor me deu para ser minha companheira me deu esse fruto, ela me seduziu e me deu o fruto. E aí Eva fez o quê? Não, a serpente, a culpa é da serpente, ela que chegou em mim e falou para eu comer, enfim. Eu sei que eles foram colocando a culpa um no outro e Deus já sabia de tudo isso, mas Deus queria saber deles. O que tinha acontecido de errado? O que tinha acontecido de errado? Adão, o que você fez? E foi aí que eles confessaram o que haviam feito. Daí veio o pecado, certo? E essa natureza pecaminosa veio pra gente, dos descendentes de Adão e Eva. E, através de um homem, o pecado entrou na terra. Mas através daquele que é o resplendor da glória de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso, nós somos perdoados. Não só perdoados, mas somos convidados a termos uma nova vida, uma nova natureza. Natureza de filhos chamados para a maravilhosa luz de Deus. E quando nós pecamos, a gente tem a tendência a diminuir aquilo que é. Mas Deus sonda e conhece os nossos corações e Ele quer ouvir. Rebeca, o que tá de errado na sua vida, Rebeca? Você pode me falar o que aconteceu? Porque eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero estar próximo de você, eu quero conhecer o seu coração e eu quero te ajudar a vencer isso. Que Ele buscando conhecer o nosso coração, as nossas fraquezas, a gente tendo a nossa autoanálise, nós podemos falar, Deus, essa é a área da minha vida que eu não consigo vencer. E através da vinda de Jesus, Deus trouxe algo maravilhoso, que é o Espírito Santo.
aquele que nos guia, é aquele que nos capacita a viver uma vida em santidade, é aquele que fala dentro da gente quando a gente sente aquele negócio assim, cara, eu não deveria estar fazendo isso. Eu não deveria estar fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Quem que está falando isso para você? O Espírito Santo. E quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, cogitando das coisas de Deus, lendo a palavra de Deus, gente, isso precisa ser feito. Não se contente em ir aos domingos e ouvir a palavra de Deus e durante a semana toda a gente não cogitar sobre aquilo que Deus tem para nós. Tenha um relacionamento com Deus, você e Ele. Porque é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter. E eu tava pensando, eu inclusive ministrei na minha célula a respeito disso, que Satanás, ele entendeu que se ele vier de uma forma escancarada, assim, eu sou o pecado, eu tô fazendo você se afastar de Deus, a gente pode até rejeitar. Mas se ele vier de uma forma simples, como, por exemplo, enchendo a nossa agenda de afazeres, a tal ponto que a gente não tem mais tempo para buscar a Deus. Ou então a gente busca a Deus de uma forma muito, tanto faz. Não, hoje eu vou tirar só 5 minutos do meu dia, pá, beleza. Então essa tem sido a armadilha que Satanás tem trazido para nós. Não encaixe Deus na sua agenda, mas viva completa e inteiramente só para Ele. Tenha tempo de qualidade. O tempo de você finalizar o seu dia e falar, Deus, que dia top, que dia maravilhoso, como foi bom o dia de hoje. Ou então você fala, Deus, nossa, hoje o dia não foi bom. Você lembra, Deus, daquele momento que eu fui rude com fulano? Pois é. Deus, eu não tô querendo nem pedir desculpa pra fulano, mas eu sei que a sua palavra não condiz com isso. E através desse relacionamento com Deus, nós vamos subindo degrau em degrau, até que a gente alcance uma vida plena em Deus. E durante esses próximos 4 dias, nós vamos discutir outros pontos a respeito do pecado, que eu estou ministrando para vocês, mas eu estou sendo ministrada. Eu preciso ouvir isso, eu preciso ser transformada nisso. E nós vamos ser transformados juntos. Até que Deus olhe pra gente e fale, esse é o meu filho que me traz tanto prazer, esse é o meu filho que eu olho pra vida dele e falo, puxa vida, que coisa mais maravilhosa. E o reino de Deus, ele é conquistado através da fé, de nós crermos em Deus. Ele também é conquistado pelo esforço. Por mais que a gente queira fazer algo que é contrário à vontade de Deus, aí está o nosso posicionamento, aí está o nosso momento de sentarmos e falarmos, puxa, não, eu não quero isso, porque eu quero viver uma vida em santidade. Isso é ser cristão. É muito fácil nós sermos cristãos quando tudo está muito tranquilo, ou então quando não tem nenhuma tentação à minha volta. Mas quando nós somos tentados, porque nós somos a todo momento, e quando nós decidimos o contrário, que é viver a vontade de Deus, Deus se alegra. E é assim que nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. O Evangelho é prática. O Evangelho é algo que é do dia a dia, não é algo distante. E quanto mais a gente quiser melhorar numa área da nossa vida, meu irmão, aí que vai acontecer coisas para fortalecerem o nosso caráter. Você quer ser mais amável? Amigo, você pode ter certeza que vão vir momentos, mais momentos ainda, porque você vai estar querendo melhorar, né? Vão vir mais situações para que você não seja amável. Porque na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então ele fala, você quer ser amável? Então eu vou te treinar para ser amável. Eu não vou simplesmente tornar tudo bem à sua volta para que você seja amável, mas eu vou te treinar, eu vou te forjar para que você seja uma pessoa amável. E vocês podem ter certeza que Satanás não tá feliz com esse nosso propósito de leitura juntos, de devocional juntos. Cara, ele tá furioso. Então, ele vai fazer de tudo para te atacar, para atacar a sua família. Mas em nome de Jesus, eu declaro sobre você
um espírito de ousadia na presença de Deus, para nós resistirmos juntos, unidos, contra forças malignas. Tudo, gente, nós vamos vencer juntos. E agora, por último, eu queria saber de vocês se vocês têm dificuldade de identificar o pecado, de identificar se vocês estão errados, de que vocês pecaram ou não. Vocês têm dificuldade? Eu quero saber de vocês. Deixa eu ler a mensagem de vocês aqui por enquanto vocês não respondem. Sente falta de estar na igreja. Jorge, congregar é fundamental. Porque assim como o ferro afia o ferro, quando a gente está em união com os nossos amigos que têm o mesmo propósito que o nosso, que é viver com Deus, a probabilidade da gente errar é muito menor. Então, congregue. Gente, vocês precisam congregar, precisam ter raiz na igreja de vocês. Isso é fundamental. É fundamental, não é secundário. Deixa eu ver aqui. Às vezes, sim, tenho dificuldade de identificar. Não tenho dificuldade de identificar. Mais ou menos. Eu tenho a noção. Sim, não. Ok. Eu sou uma pessoa que... Eu não gosto... Sendo bem sincera pra vocês, eu não gosto de estar errada. E se alguém fala que eu tô errada, aí é pior ainda. Isso é algo, inclusive, que eu tenho trabalhado dentro de mim. Então, quando eu percebo que eu tô errada, minha primeira sensação é de, tipo assim... Que raiva! Eu errei. Mas depois, tipo assim, é sempre o mesmo ciclo, né? Primeiro eu fico, tipo, com raiva por eu ter errado de mim mesma. Eu não fico com raiva de Deus, nem de ninguém. Mas eu fico com raiva, eu falo assim, Rebeca, que coisa, você fez isso de novo. Segundo momento, que é o quê? A tristeza. E é uma tristeza, assim, de reflexão. De eu parar para pensar e falar, Rebeca, você quer realmente negar tudo que Deus tem pra você? Você prefere trocar um momento de satisfazer a sua carne a ter uma vida completa e íntegra diante de Deus? É isso que você quer? Então existe um momento de tristeza, de choro. Depois vem o quê? O arrependimento. Que eu falo, Deus, me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz. Eu não sei o que eu estava pensando. E aí depois de um tempo eu fico remoendo isso, né? Eu fico, tipo, mais calada, pensativa. Eu tento melhorar naquilo que eu errei. E eu percebo que eu preciso me perdoar daquilo que eu fiz. Porque eu entendo que Deus me perdoou. Eu já passei por todas as etapas de arrependimento, pedir perdão, confessar o meu pecado. Mas às vezes eu não me perdoo. Eu olho pra mim e fico, nossa, errei de novo. E eu fico naquela... Tá, vamos melhorar? Ao invés de eu melhorar aquilo, eu só fico assim, gente, eu errei de novo. Ai, meu Deus do céu, eu errei de novo. Enfim. Essas são as minhas fases de reconhecimento do pecado. E um ponto que eu tenho muita dificuldade, que eu tenho pedido pra Deus que Ele me ajude também, é o de pedir perdão pra quem eu errei. Tipo assim, se eu fui rude com alguém, eu tenho buscado trabalhar isso. Eu quero dar um passo adiante, falar, olha, fulano, desculpa porque eu fiz isso com você. Porque eu sei que Deus me perdoa, mas eu quero que aquela pessoa me libere também. Então eu sou uma pessoa que preciso trabalhar no meu orgulho, porque senão ele me engole, entende? Então eu tenho buscado melhorar nisso. O que mais? Tá, vocês têm dificuldade? Alguns têm, alguns não. E um outro ponto é, por que vocês acham que existe essa dificuldade? Será que você não sabe por que você errou? Será que você tem dificuldade de admitir que você tá errado? Será que você tem vergonha? Será que você sente que você não vai ser perdoado?
Isso, é horrível isso, mas acredito que todos nós passamos por isso. Em nome de Jesus, que sejamos transformados. Amém, Vitória. Amém. Eu demorei muito pra aprender a pedir perdão. Hoje eu sou muito boa com isso. E é libertador. Rubens, eu tô com muita saudade de você, inclusive. Mas quando a gente pede perdão e a gente pode dormir, deitar na cama e não ficar pensando naquilo que a gente deixou de fazer com a pessoa, de pedir perdão e tal, mano, é top. Você deita, você fica leve. Você fica leve. Então, eu reconheço que a minha dificuldade em reconhecer que eu tô errada é aceitar que eu tô errada. Exatamente, Alice, era isso que eu ia falar agora. Eu tenho dificuldade de aceitar que eu errei. E eu tenho vergonha. Eu falo assim, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas, gente, depois que aquilo que Deus diz pra gente fazer, nenhum dos mandamentos dele é pesado. Todos são leves. E eles trazem vida pra gente, vida abundante. Porque uma vida com rancor não é uma vida abundante, porque a gente não vai conseguir relacionar com as pessoas. Uma vida que a gente não se perdoa também não é uma vida abundante. Porque a gente vai ficar se condenando o tempo todo por aquilo que a gente fez. Ter vergonha não vai mudar a situação. Já fez. Passou. Agora é o nosso momento da gente posicionar, né? O pós-pecado. É o momento de você raciocinar, falar assim, bom, o que me fez errar dessa vez? O que me fez pecar dessa vez? Primeiro, a minha decisão de errar. Porque nada é imposto pra gente, a gente escolhe, nós somos livres. Bom, tá, foi porque eu fiquei com a porta trancada com a porta trancada do meu quarto e isso me dá uma tendência a querer ver coisas que não são devidas, como pornografia. Será que foi isso que me fez errar? Vamos impedir que essa situação seja colocada novamente na minha vida. Eu não vou ser refém disso. E viva aquilo que Deus tem. Justiça e alegria no Espírito Santo. E não permita que Satanás fale mais alto, que a voz de Satanás fale mais alto ao seu coração do que a voz de Deus. Tem pessoas... Porque ele vai trazer acusação. Sabe o que Satanás faz? Ele faz com que ele arma toda aquela arapuca lá pra gente pecar, falando que vai ser bom, que vai ser gostoso, que vai ser top, que ninguém tá vendo. E depois o que ele faz? Cai matando. Falando, você fez isso, você não deveria ter feito isso. Nossa, você viu o que você fez? Nossa, como você é sujo. E o que a voz do Espírito Santo diz? Você é perdoada. Você é perdoado, você é uma nova criatura. Queira viver uma vida em santidade porque eu te possibilito isso. No caso de Deus falando. Deus nos possibilita viver uma vida em santidade porque Ele nos deu o Espírito Santo. Então, já que a gente já refletiu, é difícil pra você admitir que você errou? Às vezes sim, às vezes não, depende de cada uma das pessoas. Eu sei que Deus quer que a gente chegue até o arrependimento completo, porque a partir dele vem o perdão. E outra coisa, pensa agora numa área da sua vida que você tem lutado constantemente e você tem se deparado constantemente errando no mesmo ponto. Eu vou citar áreas pra vocês. Dificuldade na área financeira da nossa vida. Será que você não consegue se controlar com os seus gastos? Será que isso tem sido aquilo que tira a sua paz? Porque se tira a sua paz é porque tá errado. Será que tem sido porque você não tem honrado seus pais? Será que tem sido porque eu não tenho liberado perdão para as outras pessoas e eu tenho me sentido mais importante a ponto das outras pessoas não merecerem misericórdia? Porque se eu quero misericórdia de Deus, o mais óbvio é que eu dê misericórdia às pessoas. Vocês entendem o que eu tô falando? Será que tem sido a falta de perdão? Será que tem sido no seu trabalho que quando ninguém tá vendo, você vai lá e de alguma forma burla o que é proposto? Será que a preguiça
Será que na sua área sexual? Eu não sei qual vai ser a sua área. Você não precisa expor aqui na live pra mim. Não precisa, eu não quero isso. Eu quero que você olhe pra dentro de você. E não chame isso de fraqueza. Não chame isso de dificuldade. Entenda que isso é um pecado. Pecado. E o pecado que ele faz, ele nos afasta de Deus. Eu quero uma vida próxima de Deus. Então, eu acredito que vocês também queiram. A gente tá aqui com um só propósito. Então, eu quero que nesse momento você entenda e chame o seu pecado pelo nome. Fala, Deus, eu tenho... Vai ser estranho pra você falar. Vai ser estranho. Vai ser estranho porque a gente não quer se deparar com a sujeira dentro da gente. Mas eu quero trazer luz. Quero que a gente traga luz nesse momento agora. Deus, eu tenho dificuldade com a mentira. Mentira, chame de mentira. Deus, eu tenho dificuldade com a pornografia. Chame de pornografia. Deus, eu tenho pecado em tal área da minha vida. Deus, eu tenho pecado nisso. E eu quero que o Senhor me dê uma vida abundante. Eu quero que o Senhor me ajude a sair desse ciclo vicioso que eu tento vencer, mas que eu caio de novo. Coloque diante de Deus isso. Chame pelo nome. Não é uma dificuldade, não é uma fraqueza. É pecado. E não existe nenhum pecado que Jesus não tenha morrido para trazer perdão. Não existe nenhum pecado que Jesus não seja capaz de perdoar. Ele quer ouvir de você, assim como ele quis ouvir de Adão e Eva no Éden. Ele quer ouvir de você qual a sua dificuldade, o que aconteceu. E peça para que Deus te ajude a vencer. Examine o seu coração. E agora, uma outra coisa que eu queria propor para vocês, eu vou colocar uma caixinha no meu stories para vocês falarem. Eu não vou expor ninguém. Ninguém, gente. Vocês podem ficar tranquilos. Não vou expor ninguém. Vou ver sua carinha lá. Mano, tamo no mesmo barco. Tamo no mesmo barco. Você vai escrever qual a sua dificuldade e pelo que você ore. Você quer que eu ore pra você? Por você, na realidade. Porque eu quero estar com vocês nisso, gente. Nós estamos no mesmo barco. E Jesus tá com a gente nele. Então, no meu stories, eu vou colocar a caixinha para que eu esteja orando com vocês. Ao final desses 5 dias, nós vamos refletir o quanto a gente progrediu em relação a essa situação que vocês vão colocar na minha caixinha do stories, tá bom? Ao final desses 5 dias, a gente vai refletir. Será que eu tenho evoluído ou será que eu tenho deixado do mesmo jeito? Tá bom? Eu já errei tanto e fiquei com o marido de uma amiga e todos me julgaram, mesmo eu tendo mudado. Gardênia. Jesus é aquele que nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Ele nos torna novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Se houve uma mudança na sua vida, não espere o reconhecimento das outras pessoas, mas entenda que para Deus você é uma nova criatura, você é perdoada. Você é uma nova criatura, tudo ficou para trás. E permaneça firme, mesmo que as pessoas não acreditem, que as pessoas julguem. Isso é elas com Deus. Se elas não perdoaram, isso é ela com Deus. A gente já não tem mais alcance sobre isso. Mas Deus nos torna novas criaturas. Você está perdoada, viu? Deus já te perdoou por isso. As coisas velhas já passaram, é isso mesmo, mamãe. Ore pela minha vida sentimental, não aguento mais. Eu quero que vocês coloquem na caixinha do meu stories o pedido de cada um. E eu tô falando de verdade, eu não tô falando tipo assim, eu vou orar e vou lá e não oro. Eu vou orar. Vamos estar juntos nessa caminhada, viu? Então, agora que você já refletiu dentro de você, qual a sua dificuldade?
Eu vou orar, mas eu peço que você fale para Deus enquanto eu estiver orando. Tá bom? Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que estão nessa live, Jesus. Nós falamos a respeito de algo muito relevante, que é o pecado. Nós já entendemos o que é o pecado. E durante esses 5 dias nós vamos destrinchar a respeito disso, porque nós queremos uma vida em santidade com o Senhor. Queremos entender que nós somos perdoados e lavados e remidos através do seu sangue, Deus. Eu te peço, Jesus, que no coração de cada uma dessas pessoas e na mente delas, o Senhor possa trazer à memória o que o Senhor tem sentido que elas precisam melhorar, Deus. E que o Senhor traga para mim qual área da minha vida eu preciso melhorar, Deus. Porque eu reconheço que eu sou falha, Deus. Eu reconheço que eu preciso da sua graça, do seu perdão. E reconheço que sozinha eu não vou dar conta, Deus. Não vou conseguir vencer isso sozinha. Mas o Senhor é quem nos capacita a sermos pessoas melhores. Que durante esses 5 dias a gente possa provar da sua bondade. Que a gente possa recusar o pecado, Deus, dizer não. E nos aproximarmos mais de Ti. Obrigado, Deus, porque desde o princípio o Senhor esteve conosco e o Senhor está conosco, Pai. Obrigada pela sua fidelidade, Deus. Nos perdoe por sermos tão inconstantes, Deus. Nos perdoe porque a gente tenta melhorar em uma área da nossa vida e a gente não consegue. Nos perdoe porque a gente tem muito mais vergonha de que a pessoa do nosso lado saiba no que a gente está errando do que a vergonha do Senhor saber que nós temos errado, Deus. Muda o nosso coração, Jesus. Troca o nosso coração de pedra por um de carne, Deus. Nos faça entender que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Deus. E reestabeleça o seu reino na nossa vida, Jesus. Eu declaro sobre cada uma dessas pessoas, Deus, a autoridade, o renovo da identidade de cada uma delas. Que elas entendam que eles são filhos e filhas do Senhor, Deus, amados, perdoados, chamados para viver na luz, Deus. Permaneça conosco, Jesus. Não deixe que isso aqui seja só um momento, mas que isso faça morada em nós. Que o Senhor faça morada em nós, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pela sua bondade, enfim, pelas suas infinitas características, e te peço que a minha conduta seja mudada, que a conduta de cada um de nós seja mudada, para que o Senhor estabeleça o seu reino em nós. No nome de Jesus, Pai. Que a gente não se importe com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas que a gente se importe com o que o Senhor pensa a respeito de nós, Deus. Eu quero alegrar o seu coração, Deus. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e esteja feliz. Eu quero também entender que se eu errei, o Senhor é aquele que me perdoa, Deus. Se eu sou falha, é porque o Senhor é forte, Deus. E que eu não tente pela minha própria força vencer, mas que o Teu Espírito me conduza a uma vida plena no Senhor, Deus. Permaneça conosco durante o resto do nosso dia e que a Sua paz seja constante em nós e através de nós, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Esse foi o nosso devocional de hoje. Amanhã às 16 horas nós estamos juntos no mesmo barco. E amanhã sobre o que a gente vai falar? Por que a gente peca e como nós podemos mudar? Eu te amo, Debs. E nós vamos caminhar para essa vida em abundância que Deus tem para nós. Juntos, tá bom? Não esqueçam de colocar
no meu box, que eu vou colocar no stories ainda, tá? Qual a área que vocês têm dificuldades? Eu não vou expor ninguém mais uma vez, mas eu quero orar por vocês. Nós somos humanos, mas somos chamados para viver uma vida diferente em Deus, viu? Deus abençoe vocês grandemente, foi maravilhoso. Só um instante. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Nós ficamos quase 1 hora juntos. Foi maravilhoso. Amanhã eu conto com a presença de vocês também. Se vocês sentiram que foram edificados, compartilhe com os amigos de vocês, para que mais pessoas possam crescer junto com a gente. Viu? Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. E até amanhã às 16 horas, tá bom?